Meus prezados telespectadores, boa noite. Hoje, empresário do ramo industrial, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Toledo, ele já foi professor há muito tempo atrás, mas nunca deixou de lado sua paixão pelo ensino, especialmente depois de se tornar um fervoroso defensor da tese do filósofo e também professor Armindo Moreira, defendida no livro Professor Não é Educador. Recentemente, ele ajudou a fundar o movimento Pessoas Melhores, dedicado a incentivar o hábito da leitura, entre outras missões. Boa noite, Désio Reichert. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jogo Aberto. Há 3 anos, né? Conversamos aqui. Exatamente. Quando você era presidente da CIT. E tocamos nesse assunto que eu trago hoje aqui novamente. Mas naquela época era um tema menos polêmico do que hoje. Mas agora, diante dessas reiteradas tentativas de governantes nas diversas esferas de tentar impor ideologias nas escolas, se intrometer diretamente na educação das crianças, dos alunos, né, em todos os sentidos, educação moral, educação sexual, principalmente, e mais perigosamente, esse tema de que o professor não é educador ganha uma dimensão muito grande. Edésio, o que é educar e o que é instruir e qual é o conflito insuperável que existe entre uma coisa e outra? Boa noite, Caio. Boa noite aos telespectadores também. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar e debater este tema. Efetivamente, o livro Professor Não é Educador, que é um trabalho que começou lá em 2012, aborda com clareza e com objetividade exatamente estes conceitos, entre o que é educação em valores morais e o que é instrução. Claramente, para o Moreira, autor deste livro. E que você ajudou, né, a editar, né? Sou, na verdade, o responsável por exatamente. Colocar este livro à disposição do público. Já está na 4ª edição, né? Que agora, no mês de abril passado, chegou na 4ª edição. E justamente pelo interesse que ele tem despertado, pelas reflexões que ele tem despertado, né, no sentido de contribuir com melhoras em tudo que se relaciona ao mundo do ensino. Agora, esta compreensão do que é exatamente educar, no sentido de valores morais, e do que é instruir, que é conhecimentos e habilidades, ela é absolutamente necessária para que tanto pais de um lado, famílias, e de outro lado, professores e profissionais do ensino da escola, possam bem desempenhar as suas funções ou as suas responsabilidades. Então, o que é educar? Educar consiste exatamente nisto. Promover hábitos e sentimentos que permitam à pessoa adaptar-se e ser feliz no meio em que há de viver. Então, tudo aquilo que se relaciona a hábitos e sentimentos que levam a pessoa a adaptar-se, refere-se à educação, a valores morais. Então, por exemplo, uma pessoa que mente, uma pessoa que rouba, uma pessoa estúpida, tem dificuldade de adaptar-se no meio em que vai viver. Por outro lado, o que significa instruir? Instruir significa conhecimentos e habilidades que permitam a pessoa ganhar o seu pão na vida adulta. Exatamente. Então, ler direito, escrever direito, todos os conhecimentos que vêm com as disciplinas das escolas é para levar a pessoa a aprender uma profissão, aprender uma profissão, aprender um conhecimento, uma habilidade, de modo que, através desses conhecimentos e habilidades, ela possa construir a sua vida, possa ganhar o seu pão e construir a sua vida. E isto é responsabilidade, bom, aqui falando em responsabilidade, claro que há cooperação entre as partes, claro, mas aqui falando de responsabilidades, é da escola, dos profissionais do ensino. Quer dizer, então é incompatível a tarefa de educar com a de instruir, no sentido de uma pessoa, um professor, fazer ambas as coisas.
Na verdade, esta clareza de conceito é importante para dizer que não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Elas são coisas diferentes. Que podem, evidentemente, ter a sua conexão. Não tem dúvida nenhuma. E aqui é importante clarear. Quando o Moreira coloca os conceitos dessa forma, não significa uma separação de radical, tal forma, né? Exatamente, que não há interação, que não há cooperação entre as partes. E aqui, tratando exatamente desse ponto então. Exemplo, quando na escola se exige que um aluno respeite os outros colegas, a escola está contribuindo para reforçar um conceito que provavelmente na família aquela criança já recebeu. O valor que deveria ou que deve ter recebido na família. Agora, a escola não está ali para exigir disciplina. Por que é que ela exige disciplina? Ela exige disciplina para poder funcionar. Para manter uma ordem, né? Uma hierarquia, né? Nesta empresa que nós estamos aqui, se permite indisciplina? Eu penso que não. Então, da mesma forma, a escola exige disciplina, exige o respeito para poder funcionar. Mas a função dela não é esta. A função da escola é promover conhecimentos e habilidades. Então, ela colabora para que alguns valores sejam reforçados no ambiente escolar. Agora, vamos de outro lado. Certo. E na família? Qual é a responsabilidade da família? A responsabilidade da família é exatamente hábitos e sentimentos, valores morais. Porém, pai, mãe e a família pode, e na medida do possível deve colaborar para que o aluno leia em casa, estude em casa, cumpra com as suas tarefas em casa. O professor Pira, inclusive, que é outro professor muito famoso já no Brasil hoje, fala exatamente disso. Ele também partilha dessa mesma tese. As crianças, alunos que na escola vêm à aula e em casa, no mesmo dia, estudam as aulas do dia, esses têm grande chance de estudar para aprender e não mais esquecer. Então, os pais podem colaborar para que os alunos assim estudem? Podem. E, na medida do possível, devem. Em função dos seus estudos nessa área, do seu conhecimento, da vivência com essa tese, enfim, com tantas pessoas que provam, né, por A mais B, né, a assertividade dessa separação entre uma coisa e outra, você atribui a esse conflito as dificuldades por que passa o ensino no Brasil e, digamos assim, o fracasso do sistema educacional, do sistema de ensino brasileiro, diante de indicadores tão graves de analfabetismo, do nosso atraso em relação a países até menos desenvolvidos em áreas da ciência e da matemática, por exemplo? Não é simples de responder essa pergunta, porque, na verdade, os problemas do ensino são muitos e complexos e profundos. E que se a gente imaginar que apenas uma ação ou algumas ações são capazes de resolver todos os problemas, seria ingenuidade e até imaturidade afirmar isso. Claro. Porém, tem alguns aspectos que são importantes e que talvez seriam o princípio para desfiar este novelo de soluções que tanto nós precisamos. Porque você se referiu a exames, por exemplo, vou citar aqui o PISA, que é um exame internacional que avalia vários países. A qualidade, né, do ensino da matemática. Língua, matemática, ciências e língua nacional de cada país. E o Brasil está lá nos últimos lugares. E o mais incrível é ver que esta qualificação brasileira tem piorado. E não gera a indignação ou ações de acertar nos responsáveis pelo ensino, principalmente a área dos ministérios, das secretarias, a ponto de promover mudanças efetivas no sentido da solução. Então, para colaborar neste sentido, um exemplo claro, o analfabeto funcional, que nem você disse. O índice brasileiro é alarmante. É cerca de 70% dos brasileiros... O analfabeto funcional, para a gente contextualizar, explicar um pouco também para os telespectadores que não conhecem o termo, é aquele que lê, mas não compreende o que está escrito. A mensagem. Né? E não consegue escrever parágrafo decentemente. Então, como é que nós podemos diminuir o índice de analfabetos funcionais? A pessoa precisa realmente desenvolver o hábito da leitura. E como é que se desenvolve o hábito da leitura? O melhor lugar para isso é na sala de aula, praticado de forma rotineira. O currículo foi inchado de tal maneira, ele foi colocado tantos outros temas e o tempo dedicado... deles seria, então, essa tentativa de intromissão
do Estado, de um modo geral. Quando eu falo Estado, estou me referindo ao Estado do Paraná em si. Ao Estado é o ente, né? Isso, nação, exatamente. União, Estado e município, de interferir na educação de valores morais, éticos, certo, enfim, familiares, sociais, quando poderiam dedicar mais tempo ao ensino, né? Aquilo que efetivamente a criança precisa. Então, na verdade, exatamente o que nós presenciamos aí, né, nesses últimos meses, o debate nacional nos municípios. Não foi incluído lá no Plano Nacional de Educação a questão da ideologia de gênero, veio para os estados e para os municípios. E claramente se percebe aí... Nós vimos uma rebelião da sociedade em alguns municípios, né, para evitar... Felizmente porque, vimos, né? Porque aí vamos colocar, Caio, eu acho importante para o telespectador entender isso. Educação sexual, deve ou não deve haver nas escolas? O Moreira, inclusive, no livro trata um capítulo disso, o capítulo 17, trata disso. O aluno na escola deve estudar o corpo humano, as principais partes, assim como se estuda uma planta, raiz, caule e folha. Perfeito. Então, o corpo humano, dentro da disciplina de ciências, tem que ser estudado lá, os membros, e aí, dentro dos membros, claro que entra a reprodução humana, claro, e entra as características femininas e masculinas. Certo? Certo. Isso deve ser estudado e deve fazer parte do currículo escolar. Agora, tudo aquilo que se refere ao uso, aos juízos de valores da sexualidade, não é assunto para tema escolar, muito menos curricular, para qualquer professor tratar, sem que os pais autorizem. Então, aqui existe uma diferença grande. Então, masturbação, virgindade, castidade, homossexualismo... Opção sexual? Opção sexual não é tema para ser tratado de forma curricular e muito menos por qualquer professor e muito menos de forma transversal, que é em qualquer disciplina tratar desses assuntos. Absurdo, claramente, né? é interferência do Estado, como você disse, na educação para incutir valores morais sem que os pais saibam e autorizem. E tenham autorizado. Que valores morais são Até estes? porque as famílias têm também suas opções religiosas, que em muitos casos confrontam diretamente com essa liberdade que se pretende colocar exatamente aos pais. Então, essa reação, felizmente positiva, de muitos lugares no Brasil, dizendo que isso não compete ao Estado e à escola, compete aos pais, à família, realmente foi uma coisa bacana, bonita. Se professor é educador, né, se professor for um educador, educação essa que, como mencionamos aqui, cabe às famílias em seus lares, e não ao professor, a quem cabe ensinar e instruir, qual é o curso que se faz, então, para aprender a educar os filhos dos outros? Já que tem professores que defendem que eles devam também educar os filhos. Essa é uma boa pergunta, Caio, porque nós vemos isso todos os dias, por vários veículos, ou quase todos os veículos, personalidades, utilizando essa expressão, educadores. Inclusive escolas que antes tinham sala de professores, foi alterado para sala de educadores. Então a pergunta que se faz é isso. Para ser professor de matemática, de história, de física, de química, de biologia, as demais todas, é preciso fazer curso, é preciso se preparar. E para educar o filho dos outros, qual é o curso que se faz? É uma pergunta que a gente não tem resposta. Então, para educar o filho dos outros, qualquer curso serve? Qualquer pessoa serve? Então, nós cruzamos com professores. Tem todo tipo de professor. Honesto e desonesto, que só fala em política e detesta política. E aí nos perguntamos, todos eles educam? Né? Então, na verdade, é para dizer e clarear este conceito. Professor é o nome adequado para esta função tão importante, tão significativa, que deveria, sabe, merecer o respeito e a consideração e a valorização que, de fato, um país, uma nação que quer se pensar desenvolvida precisa colocar. Por quê? Porque todas as profissões passam por ali, dentro do que se chama escola. Eu quero só chamar a atenção... Mas ninguém delegou a eles a tarefa, portanto, de educar os filhos de ninguém. Não, né? E é verdade... A tarefa deles é instruir e ensinar. Mas, Caio, aí que é importante. Como nós temos Ministério da Educação, Secretaria da Educação, e isso foi mudado pelos ditadores que lá atrás queriam exatamente educar o povo para a sua ideologia, e esta é uma das razões da mudança de Ministério da Instrução para Ministério da Educação, porque o Brasil já teve Ministério da Instrução. E acabou que o quê? Acabou que muitos pais realmente acabaram por delegar para a escola esta função de educar. E há pais, e muitos pais, que realmente não educam. A quem interessa essa confusão entre educação
e instrução? Na sua origem é esta, Caio. Esta questão ideológica mesmo. É ideológica porque os ditadores entenderam que a melhor forma de educar o povo para a sua ideologia era lá através desde da escola. criança. Exatamente. Doutrinação, então. Exatamente. Não é uma educação, é uma doutrinação. E nós vemos no Brasil, que na verdade isso começou na Europa no século passado, e no Brasil veio porque o Brasil até 1935 tinha Ministério da Instrução. E depois mudou para Ministério da Educação e está até hoje. Então nós vemos que quando se fala Ministério da Educação, Secretaria de Educação, estamos fazendo uma referência àquela criação original onde o Estado ou o ditador queria educar o povo para o seu pensamento, para a sua ideologia. Por quê? Porque ao Estado interessa, ao ditador interessa que o povo pense como ele quer para permanecer lá no poder. Agora, num país democrático, onde se pensa as pessoas serem livres, não combina esse tipo de linguagem, e muito menos de prática, onde o Estado vem e diz: pai, você não sabe educar o seu filho, mas eu, Estado, sei. Isso é um equívoco. Não, e o perigo e o risco de que professores que são adeptos de determinadas ideologias partidárias levem os seus conceitos para a sala de aula e tentem vender essa bandeira. Exatamente, né? isso. Para sem a nossa autorização. E, como os alunos são obrigados a estarem ali, com certeza. Então o professor utilizar-se deste momento para não ensinar o currículo, aquilo que de fato... E utilizando inclusive a sua força psicológica para incutir nas crianças essa ideologia. Né? Exatamente. E é o que estamos vendo aí. Então, agora, voltando à questão da nossa qualidade do ensino, em que se tivéssemos maior atenção para a instrução e menos para essa tentativa de educar as crianças em sala de aula, tarefa que compete aos pais, de que maneira se poderia melhorar esse quadro tão caótico do ensino brasileiro? Dirigir uma escola não é coisa fácil. Qual é a exigência que tem para ser diretor de escola no Brasil? Ser professor e ser eleito ou ser indicado. Exigência ou experiência profissional, preparo profissional, praticamente nenhum. Então, uma medida simples: fazer ou exigir preparação para diretores de escola, porque dirigir uma escola não é coisa fácil. É algo muito difícil, 200, 400, 500 ou 1.000 alunos. A quantidade de assuntos e temas ali exige preparo profissional. Então, preparar direções de escola com mais seriedade. Só que aqui é cargo político, né? Os diretores disputam a eleição e aquele que tem mais votos leva, independente da sua qualificação. O professor de Química, de Matemática, de Física, de História entende o que de administração? Então, nós enfrentamos uma série de problemas por terem diretores mal preparados. Outra medida importante: aumentar o tempo de leitura em sala de aula. Essa medida não depende de dinheiro, depende só de atitude. Então é muito curioso isso. Se fosse aumentado esse tempo de leitura como rotina, assim como escovar os dentes, assim como uma criança normalmente não gosta de escovar o dente e ao final de alguns meses passa a escovar os dentes, por quê? Por causa da repetição, a leitura é exatamente igual. Então, se praticar isso em sala de aula de forma rotineira ou de forma mais intensa, este hábito de ler pode ser incorporado facilmente à vida do aluno, e um aluno que passa a ler, passa a conhecer o vocabulário, passa a consultar o dicionário, não tem dúvida que ele entra num caminho de evolução e desenvolvimento. Fazer um currículo único para o país todo. Não isso justifica. É debatido e falado e pregado e até hoje não se implantou. Há poucos dias tem uma revista de edição nacional, de abrangência nacional, esteve lá na Finlândia, no Japão, na Coreia, vendo o que é que eles fazem para ter ensino de qualidade. A Veja, né? Revista Veja. A revista Veja, exatamente isso. E uma das coisas que chamou a atenção lá, a Coreia já está no 7º currículo nacional. E nós não temos nem o primeiro. Edésio, voltando, estamos chegando ao final do programa, a gente não pode deixar de falar aqui no movimento Pessoas Melhores, né, que é um dos motivos até dessa nossa conversa, que você idealizou junto com outras pessoas em Toledo, e esse movimento tem uma espécie assim de patrocínio, de apoio, né, da Associação Comercial e Industrial que você presidiu. O que é esse movimento Pessoas Melhores? A inspiração para a criação deste movimento está no livro Professor não Educador e nos livros do professor Pi, Estimulando Inteligência, Aprendendo Inteligência e Ensinando Inteligência. Tem 3 objetivos claros. O primeiro deles: como ajudar pais a educar melhor filhos. Quais valores não podem faltar numa boa educação de filhos? O segundo deles: quais valores? Eu pergunto para você, não pode faltar. Nós citamos 5. Honestidade, cooperação, espiritualidade, deixar claro para os filhos quem é a autoridade em casa e saber ouvir. Saber ouvir significa 2 coisas:
prestar atenção no assunto que está sendo falado e fazer perguntas do mesmo assunto. Segundo objetivo do movimento, como influenciar alunos a estudar para aprender e não só para as provas. Por quê? Porque a maior farsa da escola brasileira é estudar para a prova, estudar para tirar nota. E aluno que estuda só para a prova, para a nota e para um diploma, tende a esquecer. Tem uma frasezinha que, se os pais e professores trabalharem fortemente nela, é uma revolução. Estudar para aprender significa estudar pouco, escrevendo, mas todo dia. Professor Pio. Terceiro objetivo do Pessoas Melhores. Como descobrir o prazer de ler? Como gostar de ler? Por quê? Porque a pessoa que não lê, não há como se desenvolver. E um aluno que vai para a escola, lê e não entende o que leu, ao final de alguns anos ele desiste da escola. Ele fica matando o tempo ali, ele acaba odiando aquele lugar e não progride, nem na escola, nem na vida pessoal, profissional e assim por diante. Eu tive o enorme prazer de receber aqui o meu amigo Edésio Reichert, coordenador do movimento Pessoas Melhores, que acabou de descrever, um entusiasta do ensino, um pregador incansável no caminho de divulgar essa missão, de melhorar a qualidade do ensino nas escolas do Brasil. Obrigado, Edésio, obrigado aos telespectadores e até a próxima semana. Boa noite.